Você já parou para observar como tantas pessoas parecem caminhar pela vida carregando um vazio profundo, mesmo quando por fora parecem ter conquistado tudo? Correm atrás de dinheiro, de status, de reconhecimento, e ainda assim, no silêncio da própria alma, sentem-se incompletas. É como se, por mais que subam degraus visíveis para os outros, a escada estivesse apoiada em um muro frágil. O que acontece, na verdade, é que muitos constroem suas vidas sobre uma base instável. E uma construção sem base firme, cedo ou tarde, desmorona. Eu digo isso porque o mundo moderno nos ensina a buscar incessantemente por conquistas externas, mas raramente nos ensina a olhar para o fundamento que sustenta essas conquistas. A verdadeira sabedoria, no entanto, começa sempre com uma pergunta essencial. Qual é a sua base? Em que terreno você está apoiando sua vida, suas escolhas, suas decisões? Se a resposta for apenas o desejo de agradar o mundo, de satisfazer expectativas alheias ou de acumular símbolos de poder, a ruína será inevitável. Porque uma mente pode ser extremamente criadora, sim, mas se não estiver orientada por um princípio maior, ela também pode se tornar destrutiva. Eu compreendi ao longo dos anos que o ser humano só encontra equilíbrio real quando reconhece que há algo além de si mesmo, algo que o transcende. Não me refiro a dogmas ou a discursos religiosos, mas a uma estrutura de vida em que o espírito ocupa o centro. Porque sem direção espiritual, até mesmo a mente mais brilhante pode perder-se em seus próprios labirintos. E é exatamente isso que vejo em muitos. Pessoas cheias de potencial, mas sem um eixo, sem uma ordem interior que lhes dê direção. Colocar o espírito, ou, se preferir, colocar Deus em primeiro lugar, não é um detalhe opcional, é a fundação. Sem isso, todas as demais áreas se tornam frágeis. As finanças se tornam obsessão, os relacionamentos viram palco de carências e disputas, as decisões se transformam em tentativas desesperadas de suprir um vazio que nada preenche. Quando Deus, ou essa dimensão maior, ocupa o primeiro lugar, a vida começa a se reorganizar de forma natural. O que não tem valor se dissolve. O que é essencial se fortalece. A busca por aprovação externa perde a força. E no lugar dela surge uma escuta mais profunda. A escuta da intuição, que não é outra coisa senão a voz suave do divino que nos sussurra direção. Talvez você, que me ouve agora, esteja nesse exato ponto de questionamento. Talvez perceba corre, mas sempre sente que falta algo. Eu lhe digo, não é mais esforço que falta, é fundamento. Porque quando a base é sólida, tudo o que se constrói sobre ela se sustenta. A vida deixa de ser uma sucessão de tentativas frustradas e passa a ser um caminho de sentido. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta que pode ser o divisor de águas da sua jornada. Você sente que está alinhando a sua vida com o que Deus deseja para você? Ou apenas com aquilo que o mundo exige de você? Pense bem. Essa resposta não é pequena. Ela define se você continuará vivendo no piloto automático ou se começará a caminhar com propósito. Se essa reflexão ressoa dentro de você, escreva aqui nos comentários uma frase de poder. Eu escolho construir minha vida sobre uma base sólida. Essa decisão, quando afirmada, já começa a reorganizar sua consciência. E antes de seguirmos adiante, lembre-se, este é apenas o início da nossa jornada. Se você quer aprofundar-se ainda mais em temas como este, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra é um convite para despertar sua força interior e viver com propósito verdadeiro. Quando a vida se fundamenta em uma base sólida, não é a opinião do mundo que dita nossas escolhas, mas a voz mais íntima que habita dentro de nós. E aqui está algo que muitos não compreendem. Quando o alicerce da existência é verdadeiro,
Quando a raiz da alma se aprofunda em algo maior do que o próprio ego, você encontra a força necessária para dizer não, mesmo quando o mundo inteiro insiste em dizer sim. Você começa a abandonar vícios, não por medo de julgamento ou porque alguém impôs regras externas, mas porque a sua própria essência já não suporta mais o peso daquilo que te aprisiona. É como se sua alma, pouco a pouco, se libertasse das correntes invisíveis que antes você confundia com prazer. Nesse processo, até mesmo o corpo passa a ter outro significado. Ele deixa de ser apenas carne, aparência ou vaidade. Torna-se um templo vivo, um espaço sagrado que abriga a centelha do espírito. Cuidar dele já não é capricho ou vaidade, mas reverência. Cada respiração passa a ser lembrança de que a vida não é apenas um acaso biológico, mas uma dádiva contínua. E a busca pela paz já não se encontra nos aplausos barulhentos, nos ambientes cheios de distração ou nas promessas vazias do consumo. Ela floresce, silenciosa, no recolhimento, no instante em que você se permite ouvir a presença de algo maior do que você mesmo. Talvez você me pergunte, mas o que isso tem a ver com sucesso, com prosperidade, com a vida concreta, com o dinheiro, com o futuro? Eu respondo, absolutamente tudo. Porque não é a quantidade de conquistas externas que determina a sua realização, mas o estado interior que sustenta essas conquistas. Eu vi muitos homens e mulheres que possuíam riquezas, fama e influência, mas que caminhavam como fantasmas, perdidos, inseguros, corroídos pela ansiedade de manter aquilo que construíram sem saber. Por quê? Eram castelos erguidos sobre areia, brilhantes por fora e frágeis por dentro. Agora, compare essas vidas com aquelas que se erguem a partir de um fundamento espiritual. Quantas pessoas você já viu que, mesmo em meio às maiores tempestades, permanecem firmes, como árvores cujas raízes tocam águas profundas? Pessoas que, apesar das perdas, continuam a caminhar com serenidade, que diante das críticas não desmoronam, e mesmo na dor encontram sentido. Essa é a diferença que transforma a jornada humana. E essa diferença nasce do simples ato de colocar Deus, ou aquilo que há de mais elevado, no centro da vida. O verdadeiro sucesso começa dentro. O exterior é apenas um reflexo tardio do que já existe no íntimo. Você deseja crescimento? Então alimente a raiz. Quer colher resultados? Então cuide da fundação. Não adianta exibir uma mente brilhante se o espírito está vazio, porque cedo ou tarde a mente se perde em sua própria escuridão. Carl expressou isso com clareza. Um homem que não pode controlar a si mesmo nunca poderá controlar nada que valha a pena. E aqui está uma verdade psicológica profunda. Enquanto o ego governa, a vida será instável, porque o ego é inquieto, ansioso e insaciável. Por isso eu te pergunto, e quero que responda a si mesmo com honestidade: quem controla sua vida neste momento? É o seu ego, sempre faminto por aprovação? É a ansiedade que dita seus passos, levando-o a correr sem direção? É a opinião dos outros que amarra seus movimentos como cordas invisíveis? Ou você já entregou o leme da sua existência ao que é maior do que você mesmo? Experimente agora. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Permita-se ouvir o que talvez você tenha silenciado por tanto tempo. Pergunte a si mesmo: estou construindo a minha vida junto de Deus ou apenas tentando encaixá-lo nos espaços vazios que sobram? A resposta a essa pergunta não é apenas uma reflexão espiritual, mas um divisor de águas para toda a sua jornada. Ela decidirá se você continuará vivendo em um ciclo de repetições ou se começará a trilhar um caminho com sentido. E aqui eu faço um convite. Escreva nos comentários uma frase que represente sua decisão de hoje. Pode ser algo simples como:
Eu escolho construir minha vida sobre uma base sólida ou eu entrego o controle a Deus. Quando você escreve, você fortalece o compromisso com sua própria transformação. E lembre-se, se deseja seguir aprofundando essas reflexões comigo, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra, cada ensinamento é um chamado para que você desperte sua força interior e viva de forma mais consciente. Há algo que poucos percebem. Muitos lembram-se de Deus apenas quando tudo já desmoronou. Buscam-no como último recurso, como se fosse a tábua de salvação lançada no desespero final. Mas existe uma diferença imensa e crucial entre colocar Deus como a base da vida e colocá-lo como um plano B. O primeiro é ato de fé. O segundo é gesto de desespero. Edifica. O segundo apenas tenta remendar ruínas. Talvez você esteja aqui agora, ouvindo estas palavras, não por acaso, mas porque existe um chamado. Um chamado para realinhar o rumo da sua vida antes que o peso das circunstâncias se torne insuportável. Talvez este momento, este vídeo, seja aquele empurrão invisível que a vida ou o próprio Deus utiliza para sussurrar ao seu coração: eu quero ser sua base, não o último recurso dos seus fracassos. Quantas vezes você já se apoiou em forças temporárias, acreditando que seriam suficientes para sustentar sua caminhada? Quantas vezes você correu atrás de respostas nas pessoas, no dinheiro, nos atalhos fáceis, apenas para perceber que tudo aquilo se esfarelava entre os dedos? O que tento lhe mostrar é simples, mas profundo. Não há prosperidade real quando a fundação é frágil. Não há paz genuína quando o centro da vida é ocupado pelo medo, pelo ego ou pela dúvida. Por isso, se estas palavras já começaram a provocar reflexões em você, eu lhe peço, declare nos comentários uma frase de poder. Escreva: a base da minha vida precisa ser firme. Ou, se sentir no coração, compartilhe sua própria experiência. Às vezes, sua história pode ser exatamente a ponte que outro ser humano precisa atravessar para reencontrar o sentido. Nunca subestime a força de uma palavra compartilhada no momento certo. E siga comigo, porque nas próximas partes desta jornada vamos nos aprofundar ainda mais. Falaremos sobre como hábitos diários, guiados pela fé e pelo propósito, são capazes de criar prosperidade real. Não aquela sustentada por fórmulas mágicas ou promessas ilusórias, mas uma prosperidade que nasce de dentro, do alinhamento entre mente, corpo e espírito. E, ao final, revelaremos o hábito mais poderoso de todos, aquele que muda completamente a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Mas eu deixo essa revelação para o momento certo. Pergunto: você está preparado para isso? Agora, permita-me trazer à luz uma questão que talvez você já tenha sentido, mas nunca nomeou. Já reparou como a vida parece travar quando a mente está em conflito? É como se um exército de pensamentos contraditórios se levantasse dentro de você. Você deseja seguir adiante, mas algo invisível paralisa. Sabe o que deveria fazer, mas a indecisão prende seus pés como correntes. E é nesse estado que a maioria das pessoas permanece. Não porque lhes falte força, mas porque há excesso de ruído. Ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. Esse barulho incessante rouba a clareza, suga a energia vital e paralisa a ação. É como tentar caminhar em meio a uma tempestade de vozes internas, cada uma puxando para uma direção. E é exatamente aqui que o ato de colocar Deus em primeiro lugar transforma tudo. Porque quando ele ocupa o centro, o caos perde o trono. O ego inquieto deixa de ser o governante. A mente começa a se aquietar, e a clareza, antes sufocada, renasce como uma chama serena. Você passa a enxergar além do óbvio, sente paz antes de tomar decisões
e de repente, aquilo que antes era confusão revela-se como direção. Jung descreveu isso de maneira singular, chamando de inteligência infinita, uma fonte de sabedoria que não nasce da lógica fria nem das deduções mecânicas, mas da sintonia entre a mente consciente e algo que a transcende. Eu, como psicólogo da alma, o chamo de contato profundo com o inconsciente coletivo, essa dimensão interior onde se encontram não apenas nossos instintos, mas também a centelha divina que nos orienta. Perceba, quando você coloca Deus no centro, sua mente não é anulada, ela é ampliada. Sua razão não desaparece, mas passa a servir a algo maior. O que antes era ruído se transforma em música. O que antes era desordem se torna harmonia. E a vida, que parecia paralisada, começa a fluir novamente, como um rio que encontra seu leito natural. Portanto, se você deseja avançar, silencie por um instante e pergunte a si mesmo: eu tenho colocado Deus como meu fundamento ou como meu último recurso? Essa é a pergunta que pode mudar não apenas seu futuro, mas o presente que você vive agora. E lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, porque aqui não falamos de fórmulas superficiais. Aqui falamos de transformações reais, de raízes firmes, de fundamentos que sustentam toda a sua existência. Existe uma fonte de sabedoria que transcende a lógica humana. Eu a chamo de inteligência superior, inteligência infinita. Uma força que se revela quando aprendemos a silenciar o ruído da mente e escutar aquilo que está além do ego. Essa sabedoria não se explica em palavras comuns, porque não nasce da pressa, nem da ansiedade, mas do encontro íntimo entre o espírito humano e o divino. A sabedoria antiga já nos apontava esse caminho. No livro de Provérbios está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Este é um ensinamento profundo sobre clareza e alinhamento. Porque clareza não é apenas ausência de dúvidas. Alinhamento não é coincidência, é consciência. E fé, quando verdadeira, não é passiva, ela é movimento. Fé é confiar e, ao mesmo tempo, continuar caminhando. Não se trata de cruzar os braços e esperar que tudo aconteça por milagre, mas de dar passos convictos porque você sabe que não caminha sozinho. Veja a diferença. Uma pessoa decide apenas pelo impulso, pelo medo, pela ansiedade. Age sem refletir, dominada pelo caos interno. Já outra pessoa, ao enfrentar decisões, silencia primeiro. Ora, escuta, espera, e então age com convicção. Pergunto a você, qual delas está mais preparada para prosperar de maneira duradoura? A resposta é clara. Aquela que aprende a discernir, a unir fé e ação, constrói uma vida mais estável, menos vulnerável aos ventos instáveis do mundo. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. O mundo atual nos ensina a correr, mas Deus nos ensina a discernir. E quem discerne, escolhe melhor. Quem discerne não se deixa seduzir por atalhos fáceis, não se perde em armadilhas emocionais, financeiras ou espirituais. Quem aprende a discernir, descobre que dizer não pode ser tão importante quanto dizer sim. E o resultado dessa postura é simples e poderoso. Menos erros, mais foco, mais resultados com menos desgaste. Mas eu sei, e talvez você também saiba pela sua própria experiência, que nem sempre é fácil aceitar os tempos de silêncio. Às vezes, oramos, buscamos, tentamos, e tudo parece parado. Nada muda, nada avança, nada responde. E nesse Muitos intervalo, desistem porque confundem silêncio com ausência. Mas permita-me compartilhar algo que aprendi. Silêncio também é resposta. Silêncio também é preparação. Pode ser que hoje você esteja vivendo exatamente esse estágio. Um período em que tudo parece suspenso, onde a vida parece não dar sinais de movimento.
Não interprete isso como abandono. Muitas vezes é exatamente nesse silêncio que Deus treina a sua alma para ouvir. Porque a sabedoria não grita, ela sussurra. E apenas quem aprende a aquietar-se consegue distinguir esse sussurro no meio do barulho do mundo. Quantas pessoas desistem nesse ponto? Desistem porque querem barulho, porque querem sentir-se constantemente estimuladas, porque associam movimento com progresso. Mas a realidade é outra. As grandes realizações nascem das horas quietas, dos momentos em que o espírito se alinha com a eternidade. Carl Jung expressou essa verdade ao afirmar que todo feito grandioso nasce primeiro como um sonho silencioso na mente e no coração de alguém que ousou acreditar. O silêncio é fértil, é no silêncio que as sementes germinam. É no silêncio que a terra se prepara para o fruto. E é no silêncio que a alma aprende a esperar sem perder a fé. Portanto, não despreze o silêncio em sua vida. Talvez hoje você esteja sendo preparado para algo que ainda não pode ver, mas que já está sendo moldado nos bastidores invisíveis da sua existência. E agora, quero convidá-lo a refletir e escrever nos comentários uma frase que fortaleça essa consciência. Pode ser: eu aprendo a ouvir no silêncio, ou eu confio mesmo quando não vejo. Quando você escreve, você transforma a reflexão em compromisso. E lembre-se, siga comigo nessa jornada. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para continuar acessando essas reflexões que despertam a alma. Porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos falar sobre como transformar esse silêncio em força criadora, capaz de conduzir você para a realização que tanto busca. Se você se encontra em um tempo de silêncio, não fuja dele. O silêncio não é um castigo, é um convite. Use esse tempo para alinhar sua alma, para orar com mais profundidade, para ouvir mais e falar menos. Porque quando a clareza chegar, e ela sempre chega a quem sabe esperar, você vai sentir, sem dúvidas, que é o momento certo de agir. A vida se revela em escolhas. Cada decisão é uma bifurcação que define o caminho que você trilhará. E aqui está um ponto crucial. Quantas vezes você já tomou decisões sem consultar a Deus? Pense em seus relacionamentos, nos negócios que aceitou, nas amizades que permitiu entrar em sua vida, nos gastos que fez por impulso. Agora reflita, em quantas dessas situações você só lembrou de Deus depois que tudo deu errado? Esse é o padrão que precisamos quebrar. A tendência de chamar o divino apenas para apagar incêndios, quando ele sempre quis estar presente desde o início da caminhada. Deus não quer apenas consertar depois. Ele quer participar antes. Ele não deseja ser o último recurso, mas o primeiro alicerce. Essa mudança de postura é o que separa a vida que vive apagando crises da vida que constrói de forma sólida e consciente. Se isso toca você de alguma forma, eu lhe faço um convite agora. Escreva nos comentários a frase: quero começar a decidir com Deus, e não apenas recorrer a Ele depois. Esse simples ato pode ser o seu ponto de virada. Mais do que palavras, trata-se de um compromisso com uma nova forma de viver. E não subestime, ao escrever, você não apenas fortalece sua própria decisão, mas pode ser exatamente o impulso que alguém, lendo os comentários agora, precisa para mudar sua própria vida. Quem anda com Deus vive com menos barulho e mais direção. Não significa ausência de desafios, mas significa caminhar com clareza, mesmo em meio às tempestades. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, a mente aprende a filtrar melhor. Você passa a reconhecer o que vem de Deus e o que nasce do medo, o que é urgência real e o que é apenas distração disfarçada, o que é caminho de propósito e o que é armadilha sutil. Essa é uma das maiores bênçãos, discernir com lucidez em um mundo cheio de ruídos.
E nessa jornada, você descobre algo essencial. A paz é um dos sinais mais confiáveis que Deus nos dá. Já percebeu isso? Muitas vezes, o caminho certo não é o mais confortável. Ele pode até exigir renúncia, pode desafiar seu orgulho, pode incomodar sua zona de segurança. Mas, ao mesmo tempo, traz uma paz interior que não se explica em palavras. É como se o Espírito confirmasse: este é o caminho. Essa paz é o sim de Deus dentro de você. Talvez neste momento sua mente esteja cheia de dúvidas, ansiedades, pressões. Talvez você esteja dividido entre várias vozes internas, cada uma dizendo uma coisa. Mas eu lhe digo, Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção. E a direção dele não se impõe pela força, não grita para abafar o caos. Ela se apresenta como um fio de paz, firme e sereno, que conduz para a clareza. Entanto, essa direção só se revela àqueles que estão dispostos a segui-la. É preciso coragem para entregar o controle, humildade para silenciar o ego e confiança para dar passos mesmo quando não se vê o caminho inteiro. A vida não nos dá todas as respostas de uma vez. Ela nos convida a confiar na próxima luz, no próximo passo iluminado. Por isso, eu lhe deixo um convite muito simples, mas transformador. Experimente a partir de hoje decidir com Deus. Antes de agir, pare, silencie, ore, espere pela paz que confirma a direção. E quando ela vier, ande com convicção, porque não é mais apenas você que caminha, é você em aliança com a sabedoria eterna. E se deseja continuar aprofundando-se neste caminho de clareza e transformação, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra é construída para fortalecer sua mente, sua alma e sua capacidade de viver com propósito verdadeiro. Permita-me propor algo muito simples, mas extremamente poderoso. Hoje, apenas por 5 minutos, pare tudo e ore. Mas não ore pedindo resultados imediatos. Não peça atalhos, não peça recompensas. Peça apenas uma coisa: clareza. Peça discernimento. Porque quando a mente e o espírito estão alinhados, os sinais começam a surgir. Às vezes, em pequenas impressões, outras vezes em coincidências que parecem meros acasos, mas que, na verdade, são mensagens sutis, convites para perceber o caminho correto. E é exatamente isso que veremos a seguir. No próximo trecho desta jornada, quero lhe mostrar como colocar Deus em primeiro lugar transforma não apenas sua vida interior, mas também seus relacionamentos, suas parcerias, suas escolhas diante dos outros. Porque muitos dos fracassos que enfrentamos, sejam eles emocionais, financeiros ou espirituais, não acontecem por acaso. Eles são frutos de alianças equivocadas, decisões tomadas sem discernimento, conexões feitas a partir do ego e não da sabedoria espiritual. Compreender isso pode lhe poupar não apenas decepções, mas anos inteiros de sofrimento. Por isso, se você está pronto para viver de forma diferente, escreva aqui nos comentários a frase "Quero viver com clareza". Esse gesto, embora simples, já começa a moldar sua consciência. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está perdido. Às vezes, um único farol em meio à escuridão pode salvar uma vida da deriva. Agora, quero lhe fazer uma pergunta direta. Alguma vez você já confiou em alguém, seja em um amigo, em um relacionamento amoroso ou até em uma sociedade profissional? E depois percebeu que, em vez de aproximá-lo do seu propósito, essa pessoa acabou afastando você? Se isso aconteceu, saiba, você não está sozinho. E mais do que uma decepção comum, muitas vezes esse é um alerta espiritual. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar, nossas escolhas tendem a ser guiadas por impulsos, carências ou ilusões.
Assim, corremos o risco de atrair pessoas e oportunidades que não apenas não nos fortalecem, mas que nos desviam do caminho. É como caminhar sem bússola em uma floresta. Qualquer trilha parece válida, mas nem todas levam à saída. No entanto, quando Deus ocupa o centro da vida, até mesmo nossas conexões começam a mudar. Você passa a sentir um incômodo sutil diante de certas amizades que antes pareciam normais. Começa a perceber que determinadas sociedades ou negócios não estão alinhados com seus valores mais profundos. Essa sensibilidade não é paranoia, é discernimento. E é esse discernimento que protege sua energia, sua paz e até seu futuro. Prosperidade também é proteção, porque não basta atrair coisas boas, é preciso evitar as que corroem por dentro. Relacionamentos podem ser pontes para o crescimento ou armadilhas que nos paralisam. Pessoas podem nos elevar à nossa melhor versão ou podem nos sabotar de forma silenciosa. A verdadeira prosperidade não é apenas o que você conquista, mas também o que você aprende a recusar. Carl Gustav Jung costumava dizer: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Esse ensinamento é profundo, mas há um detalhe ainda mais importante que ele também alertava. Essas pessoas com quem você convive afetam diretamente sua mente subconsciente. Ou seja, gente negativa não apenas rouba sua energia no presente, mas também planta sementes de crenças que podem limitar o seu futuro. É como deixar que alguém contamine o solo onde você planta seus sonhos. Eu, como observador da psique humana, confirmo essa verdade. O inconsciente absorve aquilo que o cerca. Se você convive com pessimismo, crítica e desânimo, sua mente, pouco a pouco, começa a reproduzir esse padrão. Se você anda com pessoas que acreditam, que agem com coragem e clareza, o seu próprio espírito desperta para esse mesmo estado. Somos mais moldados pelos vínculos que criamos do que imaginamos. Por isso, a escolha de com quem caminhamos não é apenas social, é espiritual. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele mesmo começa a filtrar suas conexões. As portas erradas se fecham. As pessoas que drenam sua energia se afastam e aquelas que somam a sua jornada começam a surgir. Talvez você já tenha vivido isso. Amizades que simplesmente se distanciaram sem motivo aparente, sociedades que não deram certo, relacionamentos que não resistiram. Nem sempre foi perda, muitas vezes foi proteção. E aqui vai meu convite. Antes de buscar novos vínculos, busque clareza. Peça a Deus que revele não apenas quem deve permanecer em sua vida, mas também quem precisa sair. Essa filtragem é dolorosa, mas é libertadora. Porque prosperar não é apenas avançar, é também aprender a deixar para trás aquilo que já não serve. Escreva nos comentários se sentir em seu coração: quero relações que me aproximem do meu propósito. Essa frase pode ser seu marco de decisão hoje. E lembre-se, se deseja seguir aprendendo a viver com clareza, discernimento e propósito, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é construída para ajudá-lo a transformar não apenas sua mente, mas todo o seu caminho. Uma pessoa impulsiva, desatenta ou sem propósito pode, sem perceber, contaminar sua forma de pensar, sabotar sua energia e retardar seu progresso espiritual, emocional e até financeiro. Isso acontece porque a mente humana é profundamente influenciável. Aquilo que você ouve, vê e com quem convive penetra silenciosamente em seu inconsciente, moldando decisões, crenças e atitudes. Mas quando Deus está em primeiro lugar, algo extraordinário acontece. Você desenvolve o que as Escrituras chamam de discernimento. Essa é uma das maiores bênçãos que podemos receber, pois se trata da capacidade de sentir no espírito aquilo que os olhos ainda não conseguem ver.
Esse discernimento não é apenas uma sensação vaga. Ele se manifesta em áreas concretas da vida, nas parcerias de negócios, nas amizades antigas, nos relacionamentos amorosos, até mesmo nos ambientes que você frequenta. Já aconteceu de você estar perto de alguém e sentir um desconforto profundo, quase inexplicável, que mais tarde revelou ser um alerta de Deus? Se você já viveu isso, escreva aqui nos comentários apenas o número 1. Esse simples gesto pode ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos e que muitas vezes aquele incômodo interior não é paranoia, mas sim a voz de Deus protegendo o seu caminho. A verdade é que a escolha das alianças define o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te puxam para cima, te desafiam a crescer, te encorajam a não desistir. Pessoas erradas, em contrapartida, te prendem no mesmo lugar ou até te arrastam para baixo. E é por isso que tanta gente empaca na vida, não por falta de fé, nem por falta de talento, mas simplesmente porque anda com quem não deveria. O amor de Deus é tão profundo que, em muitas situações, Ele mesmo permitirá que certas conexões se rompam, mesmo que isso doa. Porque às vezes aquilo que você chama de perda é, na verdade, libertação. É Ele cortando laços que, se continuassem, poderiam te destruir no futuro. É como uma poda em uma árvore. Dói, parece redução, mas é exatamente isso que permitirá novos frutos. Não se assuste com as podas. Se Deus está retirando alguém da sua vida, não é por crueldade, é por cuidado. Pode ser porque Ele tem algo melhor preparado para você, ou simplesmente porque aquela pessoa estava desviando você do seu propósito. Lembre-se, nem toda porta aberta é bênção e nem toda porta fechada é derrota. A sabedoria está em aprender a discernir o que vem de Deus, o que é apenas tentação disfarçada de oportunidade, o que parece brilho, mas é apenas ilusão. E aqui quero trazer uma reflexão de Carl Jung. Ele observou que os maiores erros financeiros de pessoas bem-sucedidas não vieram da falta de talento ou de esforço, mas justamente dos momentos em que elas ignoraram a própria intuição. E sabe como Deus fala com você? Muitas vezes, não por meio de trovões ou sinais grandiosos, mas sim através dessa intuição silenciosa. A intuição é como um sussurro que se repete. É aquele incômodo que não desaparece. Aquela paz que insiste em permanecer quando você pensa em uma decisão, ou aquela inquietação que cresce quando você considera um caminho errado. Eu, como estudioso da psique, confirmo: o inconsciente tem acesso a verdades que a mente consciente não consegue processar de imediato. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, esse inconsciente passa a ser iluminado por algo maior, tornando-se um canal de orientação divina. Não é apenas psicologia, é espiritualidade em ação. Por isso eu lhe pergunto, quantas vezes você ignorou esse sussurro interior e mais tarde se arrependeu? Quantas vezes tomou uma decisão baseada na pressa, na emoção ou na aparência e acabou colhendo dor? Talvez hoje Deus esteja te chamando para aprender a ouvir, para dar valor a esses sinais antes que seja tarde. Escreva aqui nos comentários, se sentir no coração: quero aprender a discernir antes de decidir. Essa frase pode ser a chave de uma nova etapa em sua vida. E lembre-se, cada decisão que você toma não afeta apenas o presente, mas constrói o seu futuro. Escolher com quem andar, em quem confiar e que alianças formar é uma das maiores responsabilidades espirituais que você carrega. Se essa mensagem falou com você, se inscreva agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada vídeo é um convite para fortalecer sua mente, alinhar seu espírito e caminhar com mais clareza rumo ao seu propósito. Muitas vezes, a vida fala conosco de maneiras sutis. A ausência de paz, um
Desconforto persistente, situações que parecem nunca fluir, conexões que drenam mais do que acrescentam, todos esses são sinais de que algo está desalinhado. Você pode até tentar forçar, insistir, racionalizar, mas a verdade é simples. Deus nunca te guiará por um caminho onde Ele mesmo não caminha junto. Então surge a grande pergunta: como trazer Deus para dentro das nossas decisões diárias? Como evitar cair nas armadilhas do ego, da pressa e das ilusões que o mundo oferece? Aqui está um hábito. Um transformador, pequeno no gesto, mas profundo no impacto. Antes de qualquer decisão importante, faça 4 movimentos. Ore. Apresente a Deus seu coração, sua dúvida, sua escolha. Escute. Não apenas fale. Permaneça em silêncio. Permita que sua mente se acalme. Observe os sinais. Eles podem vir em forma de intuição, de conselhos, de portas que se fecham ou de oportunidades que surgem naturalmente. Haja com coragem, porque clareza sem ação é apenas teoria. E se ainda assim a dúvida permanecer, existe uma pergunta que encerra qualquer confusão. Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se a resposta for afasta, você já sabe o que precisa fazer. Muitos de vocês que me ouvem agora talvez estejam em encruzilhadas. Talvez você esteja insistindo em um relacionamento que já perdeu a vida, em uma sociedade que só gera desgaste, ou em um ambiente que corrói sua paz. E eu sei que dói. Encerrar ciclos dói. Romper alianças dói. Mas é melhor sentir a dor do corte hoje do que colher a dor do colapso amanhã. Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já atrasou sua própria caminhada apenas por medo de soltar aquilo que já não tinha mais lugar na sua vida? Deus está te chamando a romper com o que te estagna, a revisar quem anda ao seu lado, a selecionar com mais critério as vozes que você permite ecoar dentro de si. Se essa mensagem está falando diretamente com você, escreva aqui nos comentários: eu quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Essa frase pode se tornar sua oração de hoje. E talvez alguém que leia sua mensagem se sinta encorajado a tomar a mesma decisão. Chegamos então a uma revelação que esteve presente em todo este caminho, ainda que de forma sutil. No fim das contas, não é sobre o que você faz, mas sobre quem está com você quando faz. Você pode organizar sua rotina, aplicar todas as técnicas de produtividade, acordar cedo, trabalhar duro, ler livros, buscar estratégias de crescimento, e tudo isso é válido. Mas se Deus não estiver no centro, se Ele não for a bússola que orienta sua intenção, tudo isso acaba se tornando esforço vazio. A vida não é movida apenas por hábitos, mas por intenção, alinhamento e presença. A diferença entre alguém que caminha sozinho e alguém que caminha com Deus não está na quantidade de atividades, mas na qualidade da direção. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Eu acrescento: quem olha para dentro com Deus encontra clareza para viver, sem desperdiçar energia, sem se perder em atalhos, sem ser escravo de ilusões. Por isso, meu convite é simples e profundo. Antes de qualquer escolha, pergunte a si mesmo se essa decisão está alinhada com o Deus que habita em você. Porque se estiver, você terá paz, propósito e direção. Se essa mensagem ressoou no seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que sua atitude seja a resposta que essa pessoa estava pedindo em oração. E não se esqueça, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada de autoconhecimento, fé e clareza. Aqui, cada reflexão é um passo para uma vida mais leve, mais sábia e mais conectada com o que realmente importa.
Carregar peso sem propósito é um fardo que cedo ou tarde nos cansa, nos desgasta e nos faz perder de vista o que realmente importa. Você pode trabalhar incessantemente, correr atrás de conquistas, acumular títulos e posses, mas se o centro da sua vida não estiver firmemente ancorado em algo maior, cedo ou tarde se sentirá vazio, frustrado e perdido. Jung dizia que a fé é o ponto de partida de toda realização. Hoje, nós entendemos mais profundamente. A fé não é apenas o ponto de partida, ela precisa ocupar o lugar mais alto da sua vida, porque quando Deus está no topo, o resto da escada se alinha sozinho. O verdadeiro sucesso não é apenas material, não é apenas reconhecimento externo. Ele é completo quando envolve espírito, emoção e propósito. É ter paz interior mesmo em meio às tempestades. Clareza mesmo quando o mundo ao redor parece confuso. Relacionamentos alinhados com seus valores, decisões firmes que refletem sabedoria e foco no que realmente importa. É prosperidade que não é coincidência, mas consequência natural de uma vida baseada em algo maior. Quantas vezes você já observou pessoas com muito dinheiro, mas com o coração em pedaços? Pessoas com fama, mas vazias por dentro. Pessoas que conquistam tudo, mas não sabem como usar ou administrar o que possuem. Isso acontece porque o sucesso construído longe de Deus é frágil. Ele não sustenta a alma, não protege contra as tempestades da vida, não oferece sentido profundo. Tudo o que se constrói sem alicerce divino está destinado a ruir, cedo ou tarde. E é exatamente por isso que o hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias não é apenas orar, não é apenas trabalhar duro, não é apenas manter pensamentos positivos. O hábito mais poderoso é viver com Deus no centro de tudo, no centro dos seus pensamentos, no centro do seu dia, no centro das suas metas, no centro das suas decisões. Imagine comigo, você acorda e antes de tocar no celular, antes de correr para suas tarefas, você fecha os olhos e diz: Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, que nada me tire do teu propósito. Parece simples, mas essa atitude muda absolutamente tudo. Porque ao fazer isso, você não está apenas começando o dia, você está entregando o controle, está permitindo que Deus dirija suas ações, seus pensamentos e sua energia. Quando Ele conduz, até os atalhos que antes pareciam necessários desaparecem, porque Ele te mostra o caminho verdadeiro, aquele que economiza esforço, evita frustrações e preserva sua paz. Colocar Deus no centro significa permitir que Ele seja o alicerce da sua vida, a referência para suas escolhas, o guia invisível que te protege de decisões erradas e pessoas tóxicas. Significa viver cada momento com a consciência de que há algo maior trabalhando com você, algo que entende seus limites, seus talentos e suas necessidades mais profundas. E agora, quero que você reflita. Como você tem começado seus dias? Com pressa, preocupações e distrações, ou entregando o controle desde o primeiro instante a Deus? A diferença entre esses caminhos é imensa, e ela se reflete em cada decisão, em cada escolha, em cada passo que você dá. Se essa reflexão está tocando você, escreva nos comentários: quero começar meus dias com Deus no centro. Essa simples frase é o primeiro passo para uma transformação que vai além do que os olhos podem ver.